A paz do Senhor, meus amados, nós vamos agora para mais uma aula do livro de Gênesis, no capítulo 23. Né? Nós temos estudado a trajetória de Abraão, né? A porção do Gênesis, do Bereshit, que fala sobre Abraão, e agora a gente está chegando ao fim dessa passagem. Né? Nós vamos ver esse capítulo de hoje, a morte de Sara, quando Sara realmente parte. Né? E em breve nós vamos ver a continuidade que esse livro dá com a vida de Abraão e com Isaac crescendo e assim por diante. Mas vamos lá, vamos começar pelo capítulo 23, vamos ler, né, a porção que nós temos aí de estudo para o capítulo 23 nesse dia de hoje. Né? Vamos só um minutinho aqui para a gente compartilhar a tela. Vamos lá. Então, capítulo 23, vamos explicar, né, mais uma vez pela numeração, começando pelo número 23, como eu tenho dito, no hebraico equivale a letras. Então, você tem aqui o Kaf, Gimel, né, 2 e 3, tem valor de 2 e de 3, que equivale o Kaf a 20 e o Gimel a 3, certo? Então, e a palavra Gênesis, né, Bereshit, no começo, é isso que significa. Vamos ler o texto que diz assim: foi a vida de Sara de 127 anos, e estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Então, esse texto é um momento em que Sara ela vem a morrer, né, com 120 anos, certo? E a cidade, o local, Kiriat Arba, literalmente significa a cidade dos quatro, que era assim chamada por causa de 4 gigantes que viviam lá. Né? O gigante Arribã, Sejá, Teumai e seu pai. Isso você encontra lá em Números, capítulo 13, versículo 22. Né? Havia ali também 4 casais também que foram muito conhecidos na época, claro, todo mundo conhece. Esses 4 casais viveram dessa região, por isso tinha esse nome tinha esse nome de Kiriat Arba. Os 4 casais que viveram lá, passaram por lá, foram Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e Jacó e Léa. Então, esses aí foram os 4 casais, por isso essa cidade se chamava Kiriat Arba. E Abraão foi lá chorar por ela, né? Foi derramar o seu pranto pela vida de Sara, sua amada esposa, a quem ele teve esse amor, esse carinho durante toda a sua vida. O versículo seguinte, nós vamos já compartilhar aqui a tela, ele já trata de como Abraão começou a negociar, né? Vamos dizer assim, a tratar do seu enterro. Diz assim, depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta diante da minha face. Versículo 3 e versículo 4. Versículo 3 e versículo 4. Aqui Abraão ele já vai pedir um local. Né? Então, versículo 3 e versículo 4, você vai encontrar que ele estava peregrinando e ele vai pedir, claro, autorização para que pudesse enterrar ali a sua morta, né, os filhos de Het, né, que ele pudesse dar uma sepultura. Pedir autorização era uma atitude protocolar. Né? Por quê? Primeiro, porque Abraão não era dono de nada naquela terra. Então, ele precisava de autorização de alguém para poder fazer alguma coisa naquela terra. E quem eram os filhos de Shet, né? Het, né? Era justamente quem tinha a possessão legal, certo? Porém, ele não queria nada de graça. Nós vamos ver isso lá na frente. E mesmo que ali fosse algo que no futuro já era prometido para Abraão, né? A Bíblia fala lá no capítulo 12, no versículo 7,
que Deus já havia prometido aquela terra para Abraão, ainda assim ele mantinha a questão protocolar da região, da época, porque ah, ainda não era válido, né, a sua possessão, ainda não tinha esse valor. Por isso Abraão estava naquele momento solicitando essa autorização. Vamos continuar lendo o texto, que tem algumas coisas interessantes ainda nesse capítulo. O capítulo fala mais basicamente sobre o sepultamento de Sara, mas você já viu que tem aquelas duas situações de Kiriat Rabá e tem mais algumas coisas ainda. Aí fala assim o versículo 5 e 6. E responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te dará a sua sepultura para enterrar a sua morta. Veja só como você vê aí, como é possível perceber o respeito que Abraão tinha desenvolvido naquela região. Então, os filhos de Het, certo? Disse que mandou ele escolher qualquer lugar, né? Qualquer lugar que ele pudesse escolher, ele estava autorizado. Um detalhe, né, dessas duas passagens, principalmente aqui de Abraão, certo? Um detalhe importante que deve ser chamado a atenção nesse texto se refere na palavra príncipe poderoso, né? Quando eu li aí que ouve-nos, meu Senhor, príncipe poderoso. Essa palavra lá no hebraico, certo? Lá no hebraico, ela está traduzida de uma forma diferente. O que a gente leu por príncipe poderoso, lá no hebraico está príncipe de Elohim, significa um príncipe de Deus, né? Então, isso leva a gente a compreender, né, a profundidade do que e do respeito que Abraão era desenvolvido, como ele era visto naquela época, como ele era muito querido e muito temido também por ser um príncipe do Senhor. E por isso eles não negaram absolutamente nada, né? E eles não negaram, muito pelo contrário, eles foram bastante solícitos, porque sabiam que quem faz a um dos príncipes de Deus está fazendo ao próprio Deus. Está passando um carro aqui, me desculpem, mas às vezes esses problemas acontecem, né? Então vamos continuar a leitura do texto. O texto diz assim nos capítulos seguintes. Então, vamos lá. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte minha morte de diante da minha face, ouve-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Aí já temos 3 versículos que nós vamos ler agora, para que a gente possa compreender cada um dos detalhes. E esses 3 versículos, você vê que Abraão ele se curva, né, em respeito, em agradecimento, porque a gratidão é uma característica fundamental e necessária no meio de cada um de nós. Nós precisamos aprender a ser gratos, e a Bíblia nos ensina, através de homens como Abraão, coisas importantes como a gratidão. E aí você percebe que Abraão, em gratidão à bondade daqueles homens, tomou esse posicionamento. E continuou falando no versículo 8. Falou-lhes, no versículo 8, ele dizendo, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte minha morte de diante da minha face, ouvi-me e falai por mim a Efron. Então, o que eles pediram aos filhos de Het, foi para que falasse a Efron, que era filho de Zoar, né, que era o dono dessa terra de Zoar, que pudesse doar um lugar chamado Macpelar, né, Marpelar em hebraico, certo?
que significa duplo, uma caverna inferior e outra superior. Essa caverna, essa caverna, ela tinha 2 andares, né? Ela tem uma característica assim, e por que Abraão quis essa caverna de Macpelá? Porque lá tinha 2 posicionamentos, 2 locais, onde ele poderia também depois ser entregue, ser enterrado lá junto com a sua morta, junto com sua esposa. E ele fala com preço completo, com preço normal, tudo que ela vale, né? No texto você vai encontrar escrito assim, ó, que ele me dê a cova de Macpelá, que ele tem por fim no campo, que me dê por devido preço, ou seja, sem nenhum desconto, preço total, quanto de fato ela vale, porque Abraão queria prestar essa última homenagem a Sara pelo preço que ela de fato significou para ele. Esse é um momento de emoção, é um momento que as pessoas de fato querem dar o melhor, né, para seus entes queridos, para que assim eles possam desfrutar, né? Eles possam desfrutar desse momento de emoção com plenitude. É. E então ele pediu essa intercessão dos filhos de Het junto com a Efron, né, para Efron. Vamos continuar agora a leitura da Bíblia. Compartilhar a tela aqui mais uma vez para que a gente possa prosseguir. E a Bíblia fala assim: ora, Efron habitava no meio dos filhos de Het, e respondeu Efron, o Eteu. Ou seja, se ele era Eteu, ele também era filho de Het. Então, Efron era um dos filhos de Het, vamos dizer assim, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Het, de todos os que entravam pela porta da cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, e também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos do filho do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Mais uma vez, a gente vê aqui a consideração que aqueles homens tinham por Abraão. E assim, ele não queria vender. Ele achou que não devia vender, certo? Porque ele já tinha dado para Abraão. E isso assim foi extremamente forte para Abraão. Abraão realmente sentiu a consideração, mas olha só, amados, algumas coisas que a gente precisa aprender ao longo da vida. Tem coisas que a gente precisa aprender a pagar o preço, a ter realmente o compromisso de pagar o preço. E a Bíblia fala aqui, olha só como é que ela fala aqui no versículo. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron e aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me e peço-te o preço do campo o darei. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Ou seja, não que Abraão tivesse negando a gentileza, mas ali era uma espécie de uma homenagem. Então, novamente, ele agradeceu, né? O prostrou-se Abraão à terra. Abraão significa gratidão, ele agradeceu. E ele pediu para que Efron visse aquilo. Né? Disse: olha, por favor, entenda uma coisa, eu não quero sem dinheiro, certo? Eu não quero sem dinheiro, eu quero que você receba. Né? Então, eu quero que você receba. Né? E ele já tinha esse dinheiro na mão. Né? E mesmo assim, Efron continua a questionar, certo? Mas agora ele já dá um preço. Vamos ver aqui como foi que aconteceu isso na passagem do texto que diz assim: então, e respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta a tua morta. Aí Efron dá o preço para Abraão, e Abraão entende, né? Que é o que a Bíblia fala. Na verdade, essa palavra ciclo
né? Até hoje é usada lá em Israel, né? Shekel, é a moeda de lá, que as pessoas chamam de shekel, mas é shekel, que chama. Então, 400 shekel de prata, 400 ciclos de prata. Até hoje a moeda de Israel ainda é o shekel, né? É utilizada lá, mas aqui era uma medida, era um peso. E era um valor que era insignificante devido à própria riqueza de Abraão e a própria riqueza de Efrão. Por isso ele fala dessa forma, né? E fala dessa forma, o que é isso entre mim e ti, que, ou seja, nossa amizade não vale isso, nosso relacionamento não vale isso, vale muito mais, né? Então, deixa essa parte de negócio para depois e depois enterre seus mortos. Era mais ou menos isso o que Efrão estava querendo dizer para Abraão, né? Foram essas palavras que ele estava ali informando. E Abraão já tinha esse valor já reservado, né? Já tinha esse valor já separado, e a Bíblia fala que e Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou, tá vendo aqui, ó, pesou. Então, o rekel, o ciclo, era um peso, era uma medida de peso. Hoje não, é uma moeda como é o real, como é o dólar, e assim por diante. E pesou a Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Rentes, 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores, ou seja, era um valor, uma moeda que corria entre eles. Esse era uma moeda corrente entre eles. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpelá, em frente a Manre, o campo e a cova que nele estavam, e todo o arvoredo no que havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. Então, aqui Abraão, então, ele conclui, ele faz a compra, ele conclui o processo de compra, né? Ele pagou, estabeleceu o campo de Efron, ou seja, pagou, e porque era posse, era a posse agora saía. Por que o campo de Macpelá passou a ser tão importante? Porque ele saiu da mão de um plebeu e passou para a mão de um rei, porque Abraão era tido assim, como um senhor muito respeitado, certo? E, assim, no sentido de posse, né, na verdade, isso foi só uma regarantia, uma garantia de que aquilo que Deus já havia prometido para os israelitas estava se cumprindo ali agora em Abraão, né? E ele tomou posse de uma terra que já pertencia a ele, certo? E assim, dessa maneira, Abraão tomou posse, né? Ficou com a terra de Het, como é dito nessa palavra, de Het, não, de Macpelá, né? Perdão, nessa palavra. Vamos continuar a leitura, porque já está chegando a fase final do capítulo, certo? Que esse capítulo é dedicado somente ao sepultamento de Sara, que diz assim: e depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpelá, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estavam foram confirmadas a Abraão pelos filhos de Het em possessão da sepultura. É importante a gente ver esses versículos. Talvez a gente, a princípio, não ache grande importância, né, isso que foi dito, mas quando você confirma essa propriedade para Abraão, esse estabelecimento, você está confirmando já passos da promessa da terra prometida, que havia sido, já estava, né, confirmada para Abraão, né? Então, um fato importante também sobre Macpelá, o local onde ele ficava, face de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Hebron foi a primeira capital de Jerusalém após o reinado de Davi, né? Então, quando Davi tomou posse, assumiu o trono, dos primeiros 7 anos do reinado de Davi foram em Hebron. Depois é que ele foi lá e conquistou Jerusalém e tomou definitivamente Jerusalém. Então, essa aí foi a história, né, essa foi a história do sepultamento de Sara.
Esse foi o momento em que ela foi sepultada. É uma aula um pouco mais curta, mas ela tem esses detalhezinhos super interessantes que foram deixados aí, né? Então, o áudio também vai ser disponibilizado para vocês e também os slides para você estudar à vontade. Qualquer dúvida que você tiver, você pode fazer perguntas aí no nosso chat, que tem embaixo, né? No espaço específico para isso. E que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.